Parabéns por mais um trimestre recorde a todos! A voz de David ecoou pela elegante sala de conferências da nossa empresa, enquanto taças de champanhe tilintavam umas contra as outras. Seu sorriso confiante alcançou todos, exceto eu. Observei, do canto, enquanto ele se deleitava com a adoração de nossos funcionários. Nossa família, como sempre os chamamos. 35 almas dedicadas que não faziam ideia de que o seu CEO tinha acabado de esvaziar a nossa conta poupança conjunta de 2,3 milhões de dólares. Nada disso seria possível sem a minha equipe incrível, continuou ele, erguendo mais o copo. E especialmente sem minha brilhante esposa e CFO, Elizabeth. Todos os olhos se voltaram para mim. Mantive o sorriso praticado que aperfeiçoei ao longo de 15 anos de casamento, balançando a cabeça em agradecimento enquanto nossos funcionários aplaudiam. O mesmo sorriso que exibi esta manhã quando descobri a notificação de transferência do nosso banco. O mesmo sorriso que mantive durante minha ligação silenciosa para nosso consultor financeiro enquanto estava trancado em meu banheiro particular. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando e, se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Ao sucesso contínuo da Breakthrough Solutions, eu disse, erguendo meu copo. Minha voz não vacilou. Nada na minha expressão traiu o furacão que assola. Dentro de mim. Se David percebeu que meus olhos não combinavam com meu sorriso, ele não demonstrou. Mas então, ele não tinha notado muito sobre mim ultimamente. Nem meu novo corte de cabelo, nem minhas perguntas sobre suas madrugadas. E certamente não minhas conversas tranquilas com nossos advogados corporativos durante o mês passado. À medida que minhas suspeitas aumentavam, projetamos um crescimento de 20% no próximo trimestre, anunciou orgulhosamente, sob mais aplausos. Crescimento de 20% que ele usará para financiar sua traição, pensei, tomando um pequeno gole de champanhe. As bolhas pareciam ácidas quando engoli. A descoberta foi quase acidental. Um telefone esquecido na bancada da cozinha. Uma notificação que apareceu na tela antes de escurecer. Um nome que não reconheci. Amber. A visualização da mensagem. É visível o suficiente. Mal posso esperar para ver nosso novo lugar. Isso foi há 3 semanas. Desde então, tornei-me um detetive silencioso no meu próprio casamento, reunindo provas com a mesma precisão metódica que usei para construir a estrutura financeira da nossa empresa na última década. Elizabeth é muito modesta para se gabar, David continuou, passando o braço em volta da minha cintura possessivamente. Mas sua magia financeira é a razão pela qual estamos todos aqui comemorando hoje. Sua colônia, diferente da habitual, fez meu estômago embrulhar. Foi sutil, algo que a maioria não notaria. Mas eu não era a maioria das pessoas. Fui a mulher que o ajudou a construir esta empresa a partir da nossa garagem, que garantiu os nossos primeiros grandes investidores, que estruturou todos os contratos e veículos financeiros que transformaram a nossa pequena startup tecnológica no negócio de 50 milhões de dólares que é hoje. E fui eu a mulher que descobriu que meu marido vinha planejando sua saída, do nosso casamento e com o nosso dinheiro, há quase 6 meses. Discurso! Chamou Marcos de vendas, seu entusiasmo contagiante o suficiente para que outros se juntassem. David olhou para mim com expectativa, seus olhos azuis mostrando nada além de orgulho e amor por quem não sabia onde procurar as mentiras. Eu me tornaria um especialista em encontrá-los. Vou ser breve, eu disse, me afastando do braço de David. O sucesso não se trata apenas de ideias brilhantes ou de timing de mercado. É uma questão de paciência, de um planejamento cuidadoso, de entender exatamente quem controla o que e quando agir. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo, então se você está gostando, inscreva-se em nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, de volta à história. Alguns olhares confusos trocados pela sala.
Essa não era minha perspectiva financeira otimista habitual. Mas David riu, presumindo que eu estivesse falando sobre estratégia de mercado. Essa é a minha Elizabeth. Sempre pensando 3 passos. À frente, ele disse apertando meu ombro. 4 passos, na verdade, pensei, lembrando-me da reunião que tive naquele dia com nosso consultor jurídico corporativo, Jack Harmon. Está tudo no lugar, ele confirmou calmamente, deslizando uma pasta sobre a mesa. Basta dizer a palavra. A celebração continuou ao nosso redor. Circulei pela sala aceitando parabéns, discutindo projetos futuros, perguntando sobre cônjuges e filhos. Negócios como sempre. Ninguém saberia, olhando para mim, que eu descobri que David havia comprado uma casa de praia de 1,8 milhão em Malibu sob uma LLC no mês anterior. Uma casa que eu nunca tinha visto, nunca fui convidada. Uma casa onde ele foi fotografado por meu investigador particular com uma mulher 20 anos mais nova. Uma aspirante à atriz chamada Amber Sullivan. Devíamos encerrar isso. David sussurrou, em meu ouvido por volta do meio-dia. Eu tenho aquela reunião de negócios em Palo Alto. Sua reunião de negócios era, na verdade, uma reserva às 15 horas no The Clement Hotel. O mesmo hotel onde ele se encontrava com Amber todas as quintas-feiras durante os últimos 4 meses, de acordo com os relatórios detalhados do investigador. Claro, respondi, verificando meu relógio. De qualquer forma, tenho aquela ligação com Singapura. Outra mentira entre nós. Não houve ligação com Singapura. Em vez disso, tive uma reunião às 14 horas com a equipe de contabilidade forense do nosso banco para rastrear exatamente para onde foram nossos 2,3 milhões. Embora eu já soubesse a resposta, observei David trabalhar na sala, apertando mãos, aceitando tapinhas nas costas dos executivos que o consideravam um visionário. Em muitos aspectos, ele era. David podia ver oportunidades de mercado que outros perderam. Ele poderia encantar investidores e fechar negócios impossíveis. O que ele não conseguia ver era que seu plano de fuga cuidadosamente elaborado tinha uma falha fatal. Ele havia esquecido quem realmente controlava a Breakthrough Solutions. A empresa foi ideia minha originalmente. Uma plataforma de software que simplificasse a logística da cadeia de suprimentos não era atraente nem empolgante, mas reconheci seu valor potencial depois de anos trabalhando como consultor de logística. Foi David quem construiu o protótipo, o charmoso frontman que poderia transformar minhas especificações técnicas em entusiasmo dos investidores. A parceria perfeita, seu carisma, meu planejamento detalhado. Quando estruturamos a empresa, fizemos algo em comum, algo que David havia esquecido há muito tempo. Embora ele ocupasse o cargo de CEO e fosse a face pública da empresa, o controle acionário era na verdade meu, 51% contra os 49%. Foi uma decisão prática na época, uma estratégia tributária e de responsabilidade recomendada pelo nosso primeiro advogado. Ao longo dos anos, com David como o líder carismático que todos associavam ao nosso sucesso, ele aparentemente esqueceu esse pequeno, mas crucial detalhe. Devíamos jantar hoje à noite para comemorar em particular, disse David enquanto a festa terminava, com a mão apoiada nas minhas costas. Aquele novo restaurante francês em Hayes Valley? O mesmo restaurante onde ele levou Amber há 3 semanas, de acordo com as fotos do meu investigador. A ironia era quase demais. Eu adoraria isso. Menti suavemente. Te encontro lá? Por volta das 7? Perfeito. Ele respondeu, beijando minha bochecha. Seus olhos já distantes, provavelmente, calculando o quão rápido ele poderia chegar à sua reunião em Palo Alto com o dinheiro que roubou de nossa vida juntos. Observei-o sair pelas portas de vidro da nossa sede. Esperei exatos 15 minutos. Depois caminhei calmamente até meu escritório e fechei a porta. Minha assistente Miranda sabia que não deveria me incomodar durante meu momento de reflexão, pós-celebração. Era um ritual que estabeleci anos atrás. 30 minutos sozinho após cada marco da empresa para me concentrar antes de seguir em frente.
Hoje, serviria a um propósito diferente. Abri meu laptop e digitei um único e-mail para Jack Harmon. Initiate Protocol Lighthouse. Sua resposta veio segundos depois. Entendido. Todos os sistemas funcionam amanhã às 9 horas. Com dedos trêmulos, abri a gaveta debaixo da mesa e retirei o envelope pardo que meu investigador particular havia entregue ontem. Dentro havia dezenas de fotos. David e Amber entrando em hotéis, jantando em restaurantes exclusivos, comprando móveis que agora percebi serem para sua casa de praia em Malibu. As fotos finais mostravam-nos num banco, tiradas ontem, no mesmo dia em que 2,3 milhões de dólares tinham desaparecido da nossa conta conjunta. Coloquei o envelope na pasta, arrumei a mesa e retoquei a maquiagem no pequeno espelho que guardava, na bolsa. Do lado de fora da janela do meu escritório, o Distrito Financeiro de São Francisco brilhava ao sol da tarde. Trabalhamos durante 10 anos para proporcionar estas opiniões. 10 anos de férias perdidas, filhos adiados, amizades sacrificadas, tudo para construirmos juntos algo duradouro. E agora ele estava jogando tudo fora por uma mulher que estava no ensino médio quando fundamos esta empresa. Meu telefone tocou, com uma mensagem de David. Está atrasado. Encontro às 7h30? Mais tempo com Amber, eu suspeitava. Eu respondi. Sem problemas. Até lá. Eu tinha meus próprios planos para as próximas horas. Os escritórios da Walton, Harmon & Chen ocupavam todo o 34º andar de um arranha-céu no centro da cidade. Quando saí do elevador, o assistente de Jack levantou-se imediatamente. Senhora Porter, eles estão prontos para você na sala de conferências principal. Obrigado, Denise. E lembre-se, o Sr. Porter não agendou nenhum compromisso com a empresa. Ela terminou com um aceno de cabeça. Jack a contratou especificamente por sua discrição. Dentro da sala de conferências, 4 pessoas esperavam. Jack Harmon, nosso advogado corporativo. Maya Chen, nossa especialista em propriedade intelectual. Susan Walton, sócia fundadora especializada em divórcios de alto patrimônio. E Robert Jenkins, nosso chefe de segurança corporativa, que veio de nosso escritório em Boston. Tudo está acontecendo exatamente como você previu, disse Jack, deslizando uma pasta pela mesa. O dinheiro foi transferido ontem para uma conta no Pacific Western Bank e imediatamente transferido para uma LLC chamada Coastal Horizons. A LLC proprietária da propriedade de Malibu. Confirmei. Exatamente, disse Susan. O que constitui clara apropriação indébita de bens conjugais. E a transferência da empresa? Eu perguntei. Minha voz firme apesar da agitação no meu estômago. Robert falou, seu sotaque de Boston aumentando, como sempre acontecia quando ele estava preocupado. Ele tentou transferir propriedade intelectual significativa da empresa para servidores privados esta manhã, exatamente como você avisou que ele faria. Mas ele não conseguiu, acrescentou Maya com um pequeno sorriso satisfeito. As mudanças de protocolo que você implementou no mês passado impediram isso. Ele recebeu uma mensagem de acesso negado, mas nosso sistema de monitoramento registrou a tentativa. Balancei a cabeça, tentando ignorar a dor no peito. A traição de David foi ainda mais extensa do que eu temia. Não era apenas o nosso casamento que ele estava abandonando, ele também estava tentando roubar bens da empresa. O contador forense identificou 3 contas adicionais que David abriu nos últimos 6 meses, continuou Jack. Tudo financiado com o que parecem ser taxas de consultoria desviadas que deveriam ter ido para a empresa. Quanto? Perguntei, embora temesse a resposta. Aproximadamente $800.000. Fechei os olhos brevemente. Quase $1 milhão além das nossas economias esvaziadas. O dinheiro em si não era o ponto. Éramos ricos o suficiente para que mesmo essas quantias não me arruinassem financeiramente. Foi o cálculo, a premeditação, a frieza absoluta disso. Preparamos tudo conforme discutido, disse Jack gentilmente.
A Operação Farol está pronta para ser lançada sob seu comando. Mas, Elizabeth, você tem certeza absoluta? Assim que começarmos, não há como voltar atrás. Eu tinha certeza? Pensei nos 15 anos que David e eu compartilhamos. As noites em que ficamos acordados sonhando com o futuro da empresa. As manhãs de Natal e as comemorações de aniversário. A maneira como ele segurou minha mão no funeral do meu pai, 4 anos atrás. Então pensei na casa de praia que nunca tinha visto. O dinheiro roubado de nossa vida compartilhada. A propriedade intelectual que ele tentou tomar. A jovem que o esperava num hotel neste exato momento. Tenho certeza, eu disse abrindo os olhos. Comece amanhã às 9 horas conforme planejado. Cuidarei de David esta noite. Susan parecia preocupada. Tem certeza de que deseja confrontá-lo pessoalmente? Dado o que sabemos, a reação dele pode ser imprevisível. Sorri sem humor. David sempre foi previsível para mim. É por isso que estamos todos sentados aqui agora. Além disso, acrescentei, preciso ver o rosto dele quando ele perceber o que está acontecendo. Preciso desse encerramento. Jack assentiu, com compreensão em seus olhos. Ele conhecia Davi e eu desde o início. Elaborou nosso primeiro plano de negócios em sua mesa de jantar, quando não podíamos arcar com os honorários advocatícios adequados. Estaremos de prontidão se você precisar de alguma coisa, ele prometeu. A equipe de segurança estará de olho no restaurante. E Robert providenciou uma equipe de segurança privada para monitorar sua casa esta noite. Obrigado a todos, eu disse, levantando-me e alisando minha saia. Eu deveria ir me preparar para o jantar. Quando me virei para sair, Robert falou novamente. Elizabeth, ele não é o homem que você pensava que fosse. Tenha cuidado. Parei na porta. Não, Robert. Ele é exatamente o homem que pensei que fosse nos últimos 6 meses. Apenas me recusei a vê-lo até agora. O restaurante francês que David escolhera era deliberadamente intimista. Iluminação suave, mesas bem espaçadas, serviço discreto. Perfeito para jantares românticos, discussões de negócios ou conversas difíceis. Cheguei 15 minutos, mais cedo, composto e preparado. Senhora Porter, o maître me cumprimentou calorosamente. Seu marido ligou para dizer que está um pouco atrasado. Você gostaria de se sentar ou esperar no bar? À mesa, por favor, respondi. Eu precisava da vantagem estratégica de estar instalado quando David chegasse. Pedi uma água com gás e revisei o roteiro mental que havia preparado. Quando David finalmente chegou, às 7h45, com o cabelo levemente úmido do banho recente, eu sabia que ele viria direto de Amber. Sinto muito, disse ele, inclinando-se para beijar minha bochecha. O trânsito era um pesadelo. Outra mentira. Meu investigador confirmou que o Clement Hotel ficava a apenas 30 minutos de carro do restaurante àquela hora. Ele simplesmente ficou com ela mais tempo do que o planejado. Sem problemas, eu disse, sorrindo o mesmo sorriso praticado que usei na celebração do escritório. Como foi sua reunião em Palo Alto? Produtivo, respondeu ele, estudando a carta de vinhos. Conexão muito promissora para a expansão da saúde que estamos discutindo. Observei-o pedir um Bordeaux caro e com charme experiente, elogiando o conhecimento do sommelier. Este foi o David que todos viram. Confiante, carismático, totalmente no controle. Ele sempre foi um excelente intérprete. 15 anos, eu disse quando o sommelier saiu. David olhou para cima, sua expressão suavizando. Já faz tanto tempo desde que começamos a empresa? Desde que nos casamos, eu o corrigi. Embora o aniversário da empresa não esteja muito atrás. Certo, é claro, ele disse rapidamente. Os melhores 15 anos da minha vida. Eu segurei seu olhar firmemente. Sério, melhor do que a vida que você está planejando em Malibu com Amber? A cor desapareceu de seu rosto tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. O sommelier escolheu aquele momento preciso para voltar com o vinho,
realizando o ritual de apresentação e degustação, enquanto David se esforçava para se recompor. Sorri educadamente, agradeci ao garçom e esperei até ficarmos sozinhos. Novamente. Elizabeth, eu posso explicar. Os 2,3 milhões diários que você transferiu de nossas economias? A casa de praia comprada pela Coastal Horizons LLC? Os honorários de consultoria desviados? A propriedade intelectual da empresa que você tentou transferir esta manhã? Tomei um gole de vinho. Qual parte precisa de explicação, David? Seu choque deu lugar ao cálculo. Eu podia ver em seus olhos a rápida avaliação do que eu sabia, do que poderia provar, qual seria a melhor jogada dele. Era a mesma expressão que ele usava ao negociar contratos difíceis. Você está me espionando. Ele finalmente disse com a voz baixa de raiva. Eu estive me protegendo, corrigi. Há uma diferença. Isso não é o que você pensa. É exatamente o que eu penso. Você vem planejando sua saída há meses. Você tem movimentado ativos sistematicamente. Você tem roubado de mim e da empresa que construímos juntos. Inclinei-me ligeiramente para a frente. O que não entendo é por que você pensou que iria se safar. Sua expressão mudou então. Endureceu-se em algo que eu raramente tinha visto durante nosso casamento. A máscara escorregando para revelar algo mais frio por baixo. Você não entende porque nunca me entendeu de verdade, Elizabeth. Você acha que estou contente em ser o cara das ideias enquanto você controla tudo nos bastidores? Você acha que não sei como você e o conselho falam sobre mim? O frontman carismático que precisa ser gerenciado? Pisquei genuinamente surpresa. É disso que se trata? Seu ego? São cerca de 15 anos sendo tratado como seu fantoche. Ele sibilou, mantendo a voz baixa, apesar de sua raiva óbvia. 15 anos construindo algo extraordinário apenas para você controlar todos os aspectos disso. E eu? Então sua solução foi roubar nosso dinheiro e fugir com uma mulher com metade da sua idade? Mantive minha voz calma, embora meu coração estivesse batendo forte. Isso não é uma crise de meia-idade, David. É um comportamento criminoso. Ele se recostou, um sorriso substituindo sua raiva. Era uma expressão que eu nunca tinha visto dirigida a mim antes, e isso me arrepiou profundamente. Criminoso? Prove. O dinheiro veio de nossa conta conjunta. Eu tinha todo o direito legal de movê-lo. Os honorários de consultoria foram negociados por mim pessoalmente. Os clientes vão comprovar isso. Quanto à propriedade intelectual, seu sorriso se alargou. Eu sou o CEO. Tenho autoridade para movimentar os ativos da empresa como achar melhor. Você esqueceu algo importante, eu disse calmamente. O que é isso? Eu possuo 51% da Breakthrough Solutions. Você possui 49%. Pela segunda vez naquela noite, a cor sumiu de seu rosto. Já se passaram anos desde que discutimos nossa estrutura de propriedade. Nas operações do dia a dia, isso raramente importava. David liderou. Eu apoiei. O público o via como um visionário. Trabalhei nos bastidores. Mas, legalmente, o que é crucial, eu controlava a empresa. Esse foi um acordo temporário, disse ele finalmente. Para fins fiscais quando começamos. Nunca foi alterado, respondi. Você assinou o acordo operacional original e todas as alterações desde então. A estrutura de propriedade permanece exatamente como foi estabelecida. Pude ver a compreensão surgindo em seus olhos. A revisão mental de documentos assinados anos atrás. Arranjos feitos e depois esquecidos na confusão da construção de uma empresa de sucesso. O conselho nunca apoiará você em vez de mim, disse ele, mas sua voz carecia de convicção. Eu sou o rosto da Breakthrough. Sou aquele que traz os grandes clientes, que fala nas conferências, que todos associam ao nosso sucesso. O conselho, eu disse calmamente, já foi informado sobre sua apropriação indébita de fundos da empresa e tentativa de roubo de propriedade intelectual. Eles se reunirão amanhã às 9h para formalizar sua destituição do cargo de CEO.
A mão de David apertou sua taça de vinho com tanta força que pensei que ela poderia quebrar. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. E o nosso casamento? Ele perguntou, sua voz de repente mais suave, seus olhos assumindo a expressão magoada que havia trabalhado em mim tantas vezes antes. 15 anos, Elizabeth. Isso não significa nada para você? Isso significou tudo para mim, eu disse, sentindo a primeira falha na minha compostura. Até que vi as fotos de você e Amber. Até que descobri a casa que você comprou para ela com o nosso dinheiro. Até que percebi que você estava planejando me deixar sem nada enquanto começava uma nova vida. Isso não é. Pare de mentir. Eu disse, minha voz finalmente revelando uma pitada da dor que eu estava reprimindo. Eu tenho as provas, David. Todas elas. As fotos, as transferências bancárias, os registros de propriedade, a tentativa de roubo de propriedade intelectual, as imagens de segurança dos hotéis. Todas as mentiras que você me contou nos últimos 6 meses. Ele olhou para mim por um longo momento, então algo mudou em seu comportamento. A pretensão desapareceu completamente, revelando um homem que não reconheci. Você sempre foi inteligente. Demais para o seu próprio bem, ele disse friamente. Tudo bem. Sim, eu estava indo embora. Sim, peguei o dinheiro. Dinheiro que ganhei, aliás, enquanto você se escondia em seu escritório com planilhas. E sim, Amber e eu estamos planejando uma vida juntos. Uma vida onde não sou controlado pela propriedade majoritária de minha esposa, ou sujeito ao seu constante escrutínio. Cada palavra foi como um golpe físico, mas mantive a compostura. E os ativos da empresa que você tentou roubar? Ele encolheu os ombros. Seguro, alavancagem. Eu desenvolvi essa tecnologia tanto quanto qualquer um. Com recursos da empresa. Sob contratos da empresa. É roubo, David. É um negócio, ele rebateu. E essa conversa acabou. Ele se levantou, jogando o guardanapo sobre a mesa. Mantenha a empresa se isso significa tanto para você. Mantenha seu controle acionário e sua preciosa aprovação do conselho. Amber e eu temos o suficiente para começar de novo em outro lugar. Com meu dinheiro, eu disse. Seu sorriso era cruel agora, sem nenhum vestígio do homem que amei, por 15 anos. Considere isso o preço da sua liberdade. Aproveite a administração da empresa sozinha, Elizabeth. Nós dois sabemos que é tudo com o que você realmente se importa de qualquer maneira. Quando ele se virou para ir embora, falei uma última vez. Davi? Ele fez uma pausa, olhando para trás com impaciência. Os 2,3 milhões de euros que você transferiu ontem? Já foram congelados por ordem judicial. Assim como todas as contas associadas à Coastal Horizons LLC. A propriedade de Malibu tem uma garantia temporária pendente de investigação de fraude. E Amber Sullivan recebeu um aviso de depoimento aproximadamente... Verifiquei meu relógio. 30 minutos atrás. O choque em seu rosto quase valeu cada momento de dor que suportei. Você não esqueceu apenas quem controlava a empresa. Davier. Você esqueceu quem cuidava de todos os nossos acordos financeiros. Quem estruturou cada conta. Quem manteve relacionamentos com todos os banqueiros e consultores financeiros que já usamos. Levantei-me, colocando meu guardanapo cuidadosamente sobre a mesa. Você esqueceu que eu vejo tudo. Passei por ele, parando, ao seu lado apenas o tempo suficiente para sussurrar. Aproveite para explicar a Amber por que suas promessas de uma nova vida luxuosa juntos evaporaram de repente. O jantar está no seu cartão de crédito pessoal, a única conta que ainda não congelei. Sugiro que você aproveite o vinho. Pode ser a última coisa cara que você provará em algum tempo. Quando saí do restaurante na noite fria de São Francisco, meu telefone tocou com uma mensagem de Jack. Todos os sistemas confirmados para as 9 horas. Segurança em sua casa. Ligue se precisar de alguma coisa. Respirei fundo o ar salgado, sentindo uma estranha mistura de devastação e libertação. Amanhã traria o fim formal da função de David na Breakthrough Solutions. As próximas semanas trariam o fim do nosso casamento. A vida que planejei foi destruída, mas não fui eu quem ficou nas ruínas. Porque, ao contrário de David,
Eu me lembrava da lição mais importante nos negócios e na vida. Sempre saiba exatamente onde você está. E onde estão localizadas as saídas. O sono não veio facilmente naquela noite. Fiquei deitado em nosso quarto de hóspedes. Não suportava dormir na cama que compartilhamos por 15 anos, ouvindo os sons da equipe de segurança posicionada discretamente ao redor de nossa casa em Pacific Heights. David não havia retornado. De acordo com as atualizações da equipe de Robert, ele se hospedou no St. Regis depois de sair do restaurante sozinho. Às 5h, desisti totalmente de dormir. De pé sob o jato quente do chuveiro, tentei lavar os restos do confronto de ontem. As palavras de David ecoaram em minha mente. Você acha que estou contente em ser o cara das ideias enquanto você controla tudo nos bastidores? Eu realmente estava controlando? Eu de alguma forma o empurrei para a traição? As dúvidas surgiram apesar da montanha de evidências que mostravam seu engano calculado. Meu telefone tocou na bancada do banheiro. Uma mensagem de Jack. O carro. Irá buscá-lo às 7h30. Tudo no lugar. Vesti-me com cuidado deliberado. Um terno Armani carvão que sempre me fez sentir poderosa, combinado com o colar de pérolas que minha avó me deixou. Uma espécie de armadura de guerra. A mulher no espelho parecia serena, profissional, pronta para a batalha. Apenas as leves sombras sob seus olhos traíam qualquer indício de agitação interior. A equipe de segurança me acompanhou até o carro, que me esperava, examinando a rua tranquila com vigilância praticada. Dentro do veículo, Robert esperou com um tablet exibindo diversas telas de informações. Breve manhã, disse ele sem preâmbulos. David saiu do St. Regis às 6h15. Ele está atualmente em uma cafeteria a 3 quarteirões do escritório. Amber Sullivan foi vista entrando no mesmo estabelecimento há 10 minutos. Eu balancei a cabeça sem surpresa. Ele está trazendo ela para o escritório. Roberto ergueu uma sobrancelha. Você previu isso? Ele está planejando uma demonstração de desafio, expliquei. David acredita em controlar a narrativa. No momento, ele acha que perdeu o dinheiro, mas ainda pode salvar sua posição na empresa se agir rapidamente. Ele tentará me retratar como a esposa vingativa que usa questões pessoais para interferir nos negócios. Estratégia ousada, Robert murmurou. Seria se o conselho já não tivesse provas de sua má conduta financeira. Verifiquei meu relógio. E o bloqueio do sistema? Concluído. A partir das 5h, todos os códigos de acesso foram atualizados. Suas credenciais falharão quando ele tentar entrar no prédio ou fazer login em qualquer sistema da empresa. Balancei a cabeça, olhando para a cidade ganhando vida à luz da manhã. São Francisco parecia em paz, inconsciente do drama corporativo prestes a se desenrolar em uma de suas torres reluzentes. A imprensa? Perguntei. Contido por enquanto. Sem vazamentos. E os funcionários? Todo o pessoal-chave foi notificado. Para participar de uma reunião de emergência às 9h30. Eles não foram informados do motivo. O carro entrou na garagem privada abaixo da nossa sede, contornando a entrada principal por onde David provavelmente tentaria entrar. O objetivo não era evitar. O confronto era inevitável. Mas eu precisava estar posicionado adequadamente quando isso acontecesse. Jack e Maya esperaram perto do elevador privativo que ligava diretamente ao andar executivo. Suas expressões eram profissionalmente neutras, mas pude ver a preocupação em seus olhos. O conselho já está reunido na sala de conferências principal, disse Jack, entregando-me uma pasta de couro. A papelada final está lá dentro, pronta para assinaturas. Imagens de segurança confirmam que David e a Sra. Sullivan estão se aproximando do prédio. Acrescentou Maya, verificando seu telefone. HEC aproximadamente 7 minutos. O elevador subiu silenciosamente. Usei esses momentos para me centrar, para afastar o desgosto pessoal e me concentrar no negócio em questão. Hoje não foi sobre meu casamento fracassado. Tratava-se de proteger a empresa que construímos, os funcionários que dependiam de nós e os clientes que confiavam em nós.
O andar executivo estava estranhamente silencioso. A maior parte da equipe só chegaria dentro de 1 hora, mas as luzes da sala de conferências principal se espalharam pelo corredor. Lá dentro, 9 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa polida. Nosso conselho de administração, composto por 7 membros, nosso diretor de tecnologia, Sam Wilson, e Susan Walton. Elizabeth. Martin Chen, nosso presidente, levantou-se quando entrei. O capitalista de risco de cabelos grisalhos foi nosso primeiro grande investidor e atuou como presidente do conselho desde que abrimos o capital, há 3 anos. Estamos profundamente perturbados com as evidências apresentadas ontem. Eu entendo, eu disse, sentando-me à mesa, e agradeço sua disposição em resolver esse assunto tão rapidamente. Martin assentiu gravemente. A tentativa de transferência de propriedade intelectual por si só já justificaria uma ação imediata. Combinada com as impropriedades financeiras, ele balançou a cabeça. O conselho é unânime em sua decisão. Olhei ao redor da mesa. Essas pessoas conheciam David. E eu há anos. Alguns estavam conosco desde o início. Todos pareciam solenes, mas resolutos. Você deveria saber, eu disse cuidadosamente, que David provavelmente chegará em breve com Amber Sullivan, a mulher com quem ele está envolvido. Ele tentará enquadrar isso como uma vingança pessoal da minha parte. Olivia Reis, nosso mais novo membro do conselho e ex-CTO de uma empresa Fortune 500, inclinou-se para a frente. Não estamos preocupados com seu relacionamento pessoal, Elizabeth. Estamos preocupados com as evidências documentadas de prevaricação corporativa. A tentativa de roubo de propriedade intelectual, por si só, viola pelo menos 6 cláusulas de seu contrato de trabalho. Ela está certa, confirmou Jack. O caso de rescisão é inflexível. Meu telefone tocou com uma mensagem do segurança. D. Porter e acompanhante tentando entrar no saguão principal. Acesso negado conforme as instruções. Mostrei a mensagem a Jack, que assentiu. Bem no horário. Ele usará seu código de substituição a seguir, previ. Quando isso falhar, ele ligará para alguém da equipe executiva. Com certeza, meu telefone tocou segundos depois. O telefone de Sam tocou simultaneamente. David tentando vários canais. Nós dois recusamos as ligações. Vamos prosseguir, disse Martin com firmeza. A resolução perante o conselho é demitir David Porter do cargo de CEO da Breakthrough Solutions, com efeito imediato, por justa causa. A votação formal durou menos de 2 minutos. Unânime. Vou precisar assinar as divulgações da SS imediatamente, eu disse, abrindo o portfólio que Jack me deu. Somos obrigados a notificá-lo sobre uma mudança material na liderança executiva dentro de 4 horas. Enquanto eu assinava os documentos necessários, Robert entrou na sala. Senhora Porter, o Sr. Porter agora está exigindo acesso ao prédio. Ele está se tornando insistente com a segurança. Alimentação de vídeo na tela principal, por favor, solicitei. A grande tela na parede da sala de conferências ganhou vida, mostrando as câmeras de segurança do saguão. David estava na recepção, com o rosto vermelho de raiva. Ao lado dele, uma jovem com longos cabelos loiros, Amber, parecia cada vez mais desconfortável. O pessoal de segurança manteve uma distância profissional, mas a sua postura era de alerta. Ele está alegando que seu acesso foi revogado por engano, relatou Robert, ouvindo pelo fone de ouvido. Ele está ameaçando chamar a polícia. Com base em quê? Susan perguntou, incrédula. Sendo excluído de sua própria empresa, aparentemente. Verifiquei a hora, 8h47. 13 minutos antes do previsto. Diga à segurança para informar ao Sr. Porter que uma reunião do conselho está em andamento e ele pode esperar na sala de visitantes. Um representante chegará em breve. Robert transmitiu a mensagem. Na tela, vimos a expressão de David ficar sombria ao receber a notícia. Quem? Vai falar com ele? Perguntou Martinho. Eu vou, eu disse levantando-me. Junto com Jack e segurança.
Elizabeth, advertiu Susan. Dada a natureza pessoal, isso não é pessoal. Interrompi, embora todos soubéssemos que isso era apenas parcialmente verdade. Como acionista majoritário e agora CEO em exercício, sou a pessoa adequada para tomar a decisão do conselho. Ninguém discutiu mais. Enquanto reunia meus materiais, Martin acrescentou: já aprovamos sua nomeação como CEO interino enquanto o comitê de seleção identifica os candidatos. A menos, é claro, que você queira assumir o cargo permanentemente. A oferta me surpreendeu. Sempre me contentei em trabalhar nos bastidores, concentrando-me em estratégia e finanças, enquanto David cuidava dos aspectos de liderança voltados ao público. Vamos discutir isso depois de resolvermos a situação imediata, sugeri. Jack, Robert e eu pegamos o elevador principal até o saguão. Durante a descida, Jack revisou os pontos-chave. Lembre-se, mantenha tudo estritamente profissional. A demissão é por prevaricação corporativa documentada. Nenhuma menção a assuntos pessoais, a menos que ele os apresente primeiro. As portas do elevador se abriram, revelando o alto teto de vidro e a decoração moderna do lobby. David andava de um lado para outro perto da mesa de segurança, enquanto Amber sentava-se rigidamente em um dos sofás minimalistas. Quando David me viu, sua expressão endureceu. Elizabeth, ele disse, caminhando em nossa direção. O que diabos está acontecendo? Meu acesso foi revogado. Sr. Porter, Jack interrompeu suavemente. Acho que é melhor movermos esta conversa para uma área privada. Eu não preciso de privacidade na minha própria empresa, David retrucou. Preciso que meu acesso seja restaurado imediatamente. Temos clientes esperando, negócios pendentes. David, eu disse calmamente. A sala de conferências dos visitantes. Agora. Algo no meu tom o fez parar. Seus olhos se estreitaram enquanto ele estudava minha expressão. Depois correu para Jack e Robert. O cálculo substituiu a raiva quando ele percebeu que não era um simples mal-entendido. Tudo bem, ele disse firmemente. Amber, espere aqui. A jovem pareceu aliviada por ter sido excluída. Dentro da pequena sala de conferências, David não se incomodou em sentar-se. Seja o que for, Elizabeth, já foi longe demais. Congelar nossas contas era uma coisa, mas interferir nas operações da empresa ultrapassa os limites. Por favor, sente-se, eu disse, colocando meu portfólio sobre a mesa. Eu vou ficar. Jack limpou a garganta. Sr. Porter, como consultor jurídico da Breakthrough Solutions, devo informá-lo que o Conselho de Administração votou por unanimidade pela rescisão do seu emprego como CEO, com efeito imediato, por justa causa. O sangue sumiu do rosto de David, mas ele se recuperou rapidamente. Isso é um absurdo. O Conselho não pode me demitir sem... O Conselho tem toda a autoridade necessária, Jack continuou impassível. A rescisão é baseada em evidências documentadas de má conduta financeira e tentativa de roubo de propriedade intelectual da empresa. Isso é sobre nós, disse David, virando-se para mim. Você está usando sua posição para me punir, por motivos pessoais. O conselho analisou extensas evidências, respondi, mantendo a voz calma, incluindo sua tentativa de transferir código proprietário para servidores externos, seu desvio de taxas de consultoria para contas pessoais e seu uso indevido de recursos da empresa. Você está construindo um caso contra mim, ele acusou. Planejando isso há meses. Na verdade, eu disse, só descobri sua traição há 3 semanas. Você está planejando a sua há pelo menos 6 meses. A diferença é que seus planos eram criminosos. Os meus eram protetores. David riu amargamente. Sempre tão correta, Elizabeth. Tão perfeita. Você contou ao conselho como controlou todos os aspectos desta empresa. Como você questionou cada decisão que tomei. Como você me prejudicou com a equipe executiva. Jack deu um passo à frente. Sr. Porter, esta linha de argumentação não é produtiva. A decisão do conselho é final.
Que diabos é isso? David bateu com a mão na mesa. Eu construí esta empresa. Sou a razão de termos clientes. Sou eu quem fecha os negócios, quem fala nas conferências, quem todos associam ao nosso sucesso. Com os recursos que você tentou roubar. Apontei calmamente. Com dinheiro você desviou de nossas contas conjuntas e dos cofres da empresa. Com propriedade intelectual, você tentou transferir de nossos servidores seguros ontem mesmo. Sua mandíbula apertou. Eu tenho direitos. Possuo 49% desta empresa. E como tal, você ainda é um acionista significativo, reconheceu Jack. Mas seu emprego foi rescindido. Seu acesso aos sistemas, instalações e recursos da empresa foi revogado. Você é obrigado a entregar qualquer propriedade da empresa em sua posse, incluindo seu laptop, telefone e identificação. David olhou para mim, seus olhos azuis frios de fúria e algo mais. Choque, talvez, por seus planos cuidadosamente elaborados terem desmoronado tão completamente. Quero me dirigir ao conselho, ele exigiu. O conselho tomou sua decisão. Eu disse, mas você pode enviar qualquer comunicação por escrito através de um advogado. Agora, por favor, entregue a propriedade de sua empresa. E se eu recusar? Robert deu um passo à frente ligeiramente. Então seremos forçados a envolver a aplicação da lei, senhor. A propriedade da empresa em sua posse contém informações proprietárias protegidas por numerosos acordos de confidencialidade e estatutos federais. David olhou de Robert para Jack e para mim, aparentemente procurando por qualquer fraqueza, qualquer abertura. Não encontrando nada, ele lentamente enfiou a mão no bolso e retirou o telefone da empresa e o crachá de identificação, colocando-o sobre a mesa com cuidado exagerado. Meu laptop está no meu carro, ele disse rigidamente. A segurança irá acompanhá-lo para recuperá-lo, respondeu Robert. Isso não acabou, Elizabeth, disse David, sua voz caindo para um quase sussurro. Você acha que ganhou? Você acabou de declarar guerra. Não, David. Eu o corrigi. Você declarou guerra quando esvaziou nossas contas, comprou uma casa para sua namorada com nosso dinheiro e tentou roubar ativos da empresa. Isso não é uma vitória para mim. É a consequência de suas ações. Sua risada era feia, amarga. Sempre a vítima. Pobre Elizabeth, traída pelo marido. Será essa a história que você contará à imprensa? Nossos clientes? Nossos amigos? A história que vou contar, eu disse calmamente, é que nosso ex-CEO foi demitido por má conduta financeira documentada e tentativa de roubo de propriedade intelectual. Quaisquer assuntos pessoais entre nós permanecerão privados, a menos que você decida torná-los públicos. Os olhos de David brilharam de incerteza pela primeira vez. Ele esperava lágrimas, recriminações, explosões emocionais. Meu profissionalismo, calmo, estava claramente o enervando. Você tem até o final do dia para devolver qualquer propriedade da empresa, Jack o informou. Depois disso, não teremos escolha senão buscar todos os recursos legais disponíveis. Quero meus pertences pessoais no meu escritório, exigiu David. Eles serão embalados e entregues ao seu advogado, respondi. Os protocolos de segurança não permitem que funcionários demitidos retornem às áreas de trabalho. Seu rosto ficou vermelho de humilhação. Funcionário demitido? É isso que sou para você agora? Depois de 15 anos de casamento? Depois de construirmos esta empresa juntos? Senti uma quebra na minha compostura com a menção do nosso casamento, mas me preparei. Você fez sua escolha, David. Quando transferiu nosso dinheiro para comprar uma casa para sua namorada. Quando tentou roubar ativos da empresa. Quando traiu todas as promessas que fez a mim e a esta empresa. Por um momento, algo parecido com arrependimento passou por seu rosto. Então sua expressão endureceu mais uma vez. Aproveite sua vitória, Elizabeth. Ela não vai durar. Enquanto a segurança o escoltava para fora da sala, permaneci sentado, respirando profundamente para manter a compostura. Jack colocou a mão brevemente em meu ombro. Você fez bem, ele disse calmamente. A parte difícil acabou.
Mas nós dois sabíamos que isso não era verdade. A parte difícil, reconstruir a empresa sem o seu fundador carismático, explicar a transição aos funcionários e clientes, lidar com as inevitáveis consultas da imprensa e navegar pela devastação pessoal do meu casamento fracassado, estava apenas começando. A reunião dos funcionários é em 30 minutos. Jack me lembrou gentilmente. Você precisa de um momento? Balancei minha cabeça, reunindo meus materiais. Não. Vamos. Pela transmissão de segurança do saguão, observei David retornar ao carro com uma escolta de segurança para recuperar seu laptop. Amber pairava insegura por perto, sua expressão sugerindo que ela estava percebendo que seu futuro poderia não incluir o estilo de vida luxuoso que David havia prometido. Quando eles foram embora, senti um peso sair dos meus ombros e se instalar com mais firmeza em volta do meu coração. A equipe executiva reuniu-se rapidamente na sala de reuniões, com expressões numa mistura de confusão e preocupação. Sam Wilson, nosso CTO, Miranda Chan, nossa diretora de marketing, James Rodrigues, nosso diretor de operações, e Priya Patel, nossa recém-promovida diretora financeira, todos colegas de confiança que não tinham ideia de que seu mundo estava prestes a mudar drasticamente. Obrigado por ter vindo em tão pouco tempo. Comecei, de pé na cabeceira da mesa. Tenho notícias difíceis para compartilhar. A partir desta manhã, David Porter não é mais CEO da Breakthrough Solutions. O choque foi imediato e visível. Sam, que trabalhava com David desde nossos dias de abertura na garagem, levantou-se surpreso. O quê? Por quê? O que aconteceu? O conselho demitiu seu emprego por justa causa, expliquei, mantendo minha voz firme. Surgiram evidências de má conduta financeira e tentativa de roubo de propriedade intelectual da empresa. Isso não pode estar certo, disse Miranda, balançando a cabeça. David não iria... Eu entendo que isso é chocante, interrompi gentilmente. Mas as evidências são conclusivas e a decisão do conselho é unânime. Acenei com a cabeça para Jack, que distribuiu pastas para cada executivo. Eles contêm as principais informações que você precisa saber. Muitos detalhes devem permanecer confidenciais devido a questões legais em andamento, mas isso ajudará você a entender a situação. Enquanto revisavam os documentos, cuidadosamente redigidos para focar nas questões corporativas sem revelar os aspectos pessoais, a sala ficou em silêncio. O acesso não autorizado ao servidor foi ontem? Sam perguntou, levantando os olhos dos registros técnicos. Estes são dos nossos repositórios mais seguros. Sim, eu confirmei. Felizmente, nossos protocolos de segurança impediram a transferência. Priya estava revisando a documentação financeira, sua expressão cada vez mais perturbada. Esses pagamentos de consultoria deveriam ter vindo diretamente para a empresa. Isso é peculato. O conselho chegou à mesma conclusão, confirmou Jack James, sempre prático. Ergueu os olhos de sua pasta. O que acontece agora? Quem está no comando? O conselho me nomeou CEO interino enquanto um comitê de seleção avalia candidatos para o cargo permanente, expliquei. Nossa prioridade imediata é a estabilidade, tranquilizar nossos clientes, apoiar nossos funcionários e manter nossa excelência operacional. Haverá perguntas, disse Miranda, com sua mente de marketing já considerando os desafios de relações públicas. Dos funcionários, dos clientes, da indústria, da imprensa. Preparamos declarações para cada público, assegurei-lhe. A mensagem é direta. Mudança de liderança devido a preocupações de governança, forte plano de sucessão em vigor, sem impacto nas operações ou nos resultados do cliente. E se as pessoas perguntarem sobre assuntos pessoais? Miranda perguntou hesitante, seus olhos encontrando os meus com um conhecimento desconfortável. Claro, todos tinham visto Amber no saguão. Rumores já estariam circulando. Mantemos tudo profissional, eu disse com firmeza.
A vida pessoal de David não é relevante para a decisão empresarial tomada hoje. Se questionados diretamente, a resposta é simplesmente que não comentamos sobre a vida pessoal de funcionários atuais ou antigos. Eles assentiram, embora eu pudesse ver as perguntas em seus olhos. Perguntas que eles eram profissionais demais ou gentis demais para fazer. Temos uma reunião geral em 10 minutos, continuei. Espero seu total apoio para manter a calma e o foco da equipe. Depois disso, começaremos a entrar em contato pessoalmente com nossos principais clientes. Jack preparou uma agenda de contatos, priorizando nossas maiores contas. Enquanto os executivos reuniam seus materiais, preparando-se para enfrentar nossos 200 funcionários, Sam ficou para trás. Elizabeth. Ele disse calmamente quando ficamos sozinhos. Eu conheço você e David desde o começo. O que quer que tenha acontecido. Sinto muito que você esteja passando por isso. A simples gentileza quase quebrou minha compostura cuidadosamente mantida. Obrigado, Sam. Isso significa muito. Ele assentiu sem jeito e acrescentou. Se vale de alguma coisa, você sempre foi a verdadeira espinha dorsal desta empresa. Vamos superar isso. De pé diante de nossos funcionários reunidos minutos depois, tirei forças das palavras de Sam. Ao explicar a transição de liderança, mantendo os detalhes profissionais, o tom confiante e meus sentimentos pessoais cuidadosamente contidos. Pude ver o choque e a confusão se espalhando pela multidão. Mudar nunca é fácil, concluí, especialmente mudanças inesperadas. Mas a força da Breakthrough Solutions nunca esteve em nenhum indivíduo. Está em nosso talento coletivo, em nossa missão compartilhada e em nosso compromisso inabalável com a excelência. Isso não mudou e não mudará. Conto com cada um de vocês para nos ajudar a navegar nesta transição com profissionalismo e foco. Ao me afastar do pódio, vislumbrei meu reflexo na parede de vidro do auditório. Eu parecia estável, composto, controlado. Tudo o que eu precisava que meus funcionários vissem. Ninguém imaginaria que, abaixo da superfície, eu ainda estava me recuperando da descoberta de que o homem com quem construí uma vida planejava me abandonar, roubando nossos recursos compartilhados e ativos da empresa no processo. O confronto daquela manhã com David repetia-se em minha mente. Suas palavras finais ecoaram ameaçadoramente. Aproveite sua vitória, Elizabeth. Ela não vai durar. Eu conhecia David bem o suficiente para reconhecer uma ameaça quando ouvia uma. Isso não acabou. Ele ainda possuía 49% da empresa. Ele ainda tinha conexões em toda a indústria. E agora, ele não tinha mais nada a perder. Enquanto os funcionários saíam, Robert se aproximou com uma atualização. Todo o acesso do Sr. Porter foi revogado de nossos sistemas. A perícia digital já está analisando seus dispositivos em busca de qualquer tentativa adicional de roubo de dados. Balancei a cabeça em aprovação. E nosso monitoramento externo? Pronto. Estamos rastreando todas as suas contas conhecidas e pontos de contato para qualquer tentativa de alcançar clientes ou parceiros. Ótimo. Dobre os detalhes de segurança em todos os escritórios durante a próxima semana e certifique-se de que nossos funcionários remotos estejam usando os protocolos de autenticação aprimorados. Verifiquei meu relógio. E a casa? A equipe de segurança informa que o Sr. Porter e a Sra. Sullivan chegaram à sua residência há aproximadamente 20 minutos. Eles parecem estar removendo itens pessoais. Apesar de tudo, a ideia de David trazer sua amante para nossa casa causou uma nova onda de dor em mim. Certifique-se de que eles levem apenas o que é permitido pela ordem judicial. Apenas roupas e pertences pessoais. Nada comprado com fundos da empresa, nada de valor significativo sem documentação. Robert hesitou. Deveríamos ter alguém monitorando? Não, decidi depois de um momento. Deixe-os pegar o que vieram buscar. Documente tudo, mas não interfira, a menos que violem a ordem. Quando Robert saiu para transmitir as instruções,
Jack se aproximou com uma expressão preocupada. Acabamos de receber a notícia de que o advogado de David entrou com uma moção de emergência contestando sua demissão. Eles estão solicitando uma ordem de restrição temporária para restabelecer seu acesso e posição enquanto se aguarda uma audiência completa. Com base em quê? Eu perguntei, embora não estivesse surpreso. David sempre contra-atacava quando encurralado. Eles alegam que o conselho agiu sem a devida autoridade e que as provas contra ele foram obtidas indevidamente. A expressão de Jack era sombria. E Elizabeth? Eles estão tornando isso pessoal. O processo alega especificamente que você manipulou o conselho como retaliação por problemas conjugais. Tanto para manter nossas vidas pessoais privadas. David tornou a batalha pública, assim como eu temia que ele fizesse. Quando é a audiência? Amanhã de manhã. Tribunal do juiz Harriman. Balancei a cabeça, reconhecendo o nome de um juiz. Notoriamente imprevisível. Estaremos prontos. Ao voltar para meu escritório, o antigo escritório de David, com vistas deslumbrantes da Bahia, preparei-me para a batalha que teria pela frente. Eu ganhei o primeiro turno, protegendo a empresa da tentativa de roubo de David e removendo-o do poder. Mas as palavras de despedida de David não foram bravatas vazias. A guerra estava apenas começando. A escadaria do tribunal já estava lotada de repórteres quando cheguei na manhã seguinte. A notícia vazou. Deliberadamente, eu suspeitava. Sobre a audiência de emergência, David sempre compreendeu o poder da percepção pública. Senhora Porter, é verdade que você demitiu seu marido por ciúme? Elizabeth, você usou sua posição para se vingar de David Porter? Ignorei as perguntas gritadas, mantendo os olhos para frente enquanto Jack e Susan me flanqueavam de cada lado, criando uma barreira protetora. A equipe de segurança de Robert havia aberto caminho em meio à confusão da mídia, mas não conseguia silenciar as perguntas que se aproximavam demais das verdades dolorosas. Lembre-se, Susan murmurou enquanto nos aproximávamos das portas do tribunal. O juiz Harriman responde com confiança e clareza. A equipe de David tentará turvar as águas com argumentos emocionais. Precisamos manter tudo focado na governança corporativa e na responsabilidade fiduciária. Dentro do austero corredor de mármore, avistamos David imediatamente. Ele apoiou seu advogado, Gregory Walsh, um litigante extravagante conhecido por suas táticas agressivas e conhecimento de mídia. Ao lado deles, parecendo desconfortável, em um terno de corte conservador que não conseguia disfarçar sua juventude, estava Amber Sullivan. Trazê-la foi um movimento calculado, observou Jack calmamente. Ele quer provocar uma reação emocional em você. Não vai funcionar, respondi, embora vê-los juntos nesse contexto tenha causado uma nova onda de dor em mim. Amber olhou para cima, chamou minha atenção e rapidamente desviou o olhar, seu desconforto visível mesmo à distância. A sala do tribunal era menor do que eu esperava, com bancos de madeira gastos e iluminação fluorescente que deixava todos com uma palidez nada lisonjeira. O juiz Harriman, um homem corpulento com cabelos grisalhos ralos e olhos sempre estreitados, estudou a sala enquanto nos acomodávamos em nossos respectivos lugares. Advogado, disse ele assim que as formalidades foram concluídas. Eu revisei a moção de emergência e a resposta. Sr. Walsh, você está pedindo a este tribunal que emita uma ordem de restrição temporária reintegrando seu cliente, enquanto se aguarda uma audiência completa. Walsh levantou-se suavemente, abotoando, seu paletó caro com facilidade e prática. Meritíssimo, este caso representa um abuso chocante da governança corporativa. Meu cliente, David Porter, é o fundador e rosto público da Breakthrough Solutions. Ele foi sumariamente removido da empresa que construiu com base em alegações fabricadas por sua esposa em retaliação por queixas pessoais. Mantive minha expressão neutra enquanto Walsh continuava sua apresentação teatral, pintando David como o gênio visionário sendo perseguido por sua esposa vingativa. Foi uma atuação magistral,
concebida para apelar à conhecida antipatia do juiz pelas disputas familiares que se espalham pela governança corporativa. As provas contra o meu cliente foram recolhidas secretamente, sem o devido processo, e apresentadas ao conselho numa emboscada cuidadosamente orquestrada, concluiu Walsh. Pedimos simplesmente que o Sr. Porter seja reintegrado enquanto uma investigação completa e justa é conduzida por partes neutras. O juiz Harriman assentiu, pensativamente, e depois voltou-se para a nossa mesa. Sra. Walton? Susan levantou-se com calma e confiança. Meritíssimo, este caso é simples. O Conselho de Administração da Breakthrough Solutions votou por unanimidade pela rescisão do emprego de David Porter após analisar evidências conclusivas de má conduta financeira e tentativa de roubo de propriedade intelectual. Ela ergueu uma pasta. Fornecemos ao tribunal o pacote completo de evidências apresentado ao Conselho, incluindo registros do servidor que documentam a tentativa do Sr. Porter de transferir código proprietário para servidores externos não seguros, registros financeiros mostrando o desvio de fundos da empresa para contas pessoais e comunicações revelando sua intenção de se apropriar indevidamente de ativos da empresa. O juiz franziu a testa. Sra. Walton, o Sr. Walsh sugere que essas alegações surgiram de forma suspeita perto de problemas conjugais entre o Sr. Porter e a Sra. Porter. O momento não é suspeito, meritíssimo, Susan respondeu suavemente. A descoberta da má conduta do Sr. Porter e de sua infidelidade conjugal ocorreu simultaneamente porque faziam parte do mesmo esquema. Ao se preparar para deixar seu casamento e sua empresa, o Sr. Porter tentou extrair o máximo benefício financeiro por meios impróprios e potencialmente ilegais. Walsh ficou de pé imediatamente. Objeção, meritíssimo! O advogado está injetando assuntos pessoais no que deveria ser uma questão de governança corporativa. Com respeito, rebateu Susan, o Sr. Walsh introduziu o elemento pessoal ao sugerir que as ações da Sra. Porter foram motivadas por queixas conjugais. Estamos simplesmente fornecendo contexto para o momento, que é diretamente relevante para a má conduta corporativa em questão. O juiz Harriman considerou isso e depois assentiu. Eu permitirei, mas vamos manter o foco nas questões corporativas. Este não é um tribunal de divórcio. Durante a hora seguinte, ambos os lados apresentaram argumentos sobre a autoridade do conselho, recolha de provas e governação corporativa. Durante tudo isso, senti o olhar de David fixo em mim, mas me recusei a encará-lo. Em vez disso, concentrei-me nos documentos que tinha diante de mim, fornecendo notas a Susan quando necessário. Meritíssimo, disse Walsh, lançando uma nova linha de ataque. Não abordamos o conflito de interesses fundamental aqui. A Sra. Porter usou sua posição de acionista majoritária para orquestrar a demissão de seu marido por motivos pessoais. Ela agora se instalou como CEO interina, assumindo efetivamente o controle da empresa em um golpe corporativo. O juiz Harriman olhou para a nossa mesa. A Sra. Porter está atuando como CEO interina? Susan assentiu. Por nomeação do conselho, sim, meritíssimo. A Sra. Porter tem sido diretora financeira e diretora de estratégia desde a fundação da empresa. Ela é a escolha lógica para fornecer estabilidade durante esta transição. E ela é a esposa rejeitada do homem que substituiu, acrescentou Walsh com um timing teatral. Antes que Susan pudesse responder, o juiz Harriman levantou a mão. Acho que já ouvi o suficiente do advogado. Sra. Porter, por favor, aproxime-se. Do tribunal. Surpreso, troquei olhares com Susan, que assentiu encorajadoramente. Quando me aproximei da bancada do juiz, David foi igualmente convocado. Parado a poucos metros de distância pela primeira vez desde nosso confronto no restaurante, pude sentir o cheiro de sua colônia familiar. Pude ver o leve afrouxamento de sua gravata, um sinal de que ele estava se sentindo estressado, apesar de seu comportamento confiante. Sra. Porter, Sr. Porter, disse o juiz Harriman, com a voz baixa para que apenas pudéssemos ouvir. Estou no tribunal há 27 anos. Já vi disputas corporativas e divórcios suficientes para reconhecer
quando eles estão colidindo. O que quer que esteja acontecendo em seu casamento não é minha preocupação, mas a estabilidade de uma empresa de capital aberto com centenas de funcionários certamente é. Ele fixou em nós dois um olhar severo. Algum de vocês pode me dar uma razão convincente pela qual eu não deveria nomear um executivo independente para dirigir esta empresa temporariamente enquanto esses assuntos são resolvidos adequadamente? David aproveitou a oportunidade imediatamente. Meritíssimo, sou o rosto da Breakthrough Solutions desde a sua fundação. Nossos clientes, parceiros e investidores associam a empresa a mim. Remover-me cria uma enorme instabilidade. Meritíssimo! Interrompi calmamente. A Breakthrough Solutions tem uma equipe executiva robusta e protocolos de sucessão claros. A decisão unânime do Conselho demonstra confiança na liderança atual. A introdução de um terceiro desconhecido criaria muito mais perturbações do que manter a estrutura atual. E quanto ao óbvio conflito de interesses, Sra. Porter? O juiz pressionou. Você está no meio do que parece ser uma situação pessoal controversa com o Sr. Porter enquanto dirige simultaneamente a empresa que ele fundou. Com todo o respeito, meritíssimo, fui cofundador da Breakthrough Solutions. O sucesso da empresa sempre foi o resultado de uma equipe talentosa e não de um único indivíduo. Quanto aos conflitos de interesse, o conselho foi totalmente informado da situação pessoal antes de tomar sua decisão sobre a liderança corporativa. O juiz Harriman estudou-nos durante um longo momento e depois dispensou-nos de volta às nossas mesas. A sala do tribunal esperou em tenso silêncio enquanto ele revisava suas anotações, ocasionalmente franzindo a testa em concentração. Finalmente, ele olhou para cima. Estou negando o pedido de reintegração de emergência, anunciou ele. A evidência de prevaricação corporativa é suficiente para apoiar a decisão do conselho de rescindir o emprego do Sr. Porter. David ficou rígido, ao lado de seu advogado enquanto Walsh rabiscava notas furiosas. Mantive minha expressão neutra, embora o alívio tomasse conta de mim. No entanto, continuou o juiz, estou preocupado com o óbvio emaranhado de questões pessoais e profissionais neste caso. Estou ordenando que o Conselho da Breakthrough Solutions contrate um especialista independente em governança corporativa para revisar todas as decisões relacionadas à demissão do senhor. Ele me olhou com um olhar severo. A Sra. Porter pode continuar como CEO interina durante este período, mas deve abster-se de quaisquer decisões diretamente relacionadas à demissão do Sr. Porter, sua participação acionária ou quaisquer negociações de acordo entre as partes. Não foi uma vitória completa, mas foi o suficiente por enquanto. Enquanto o juiz continuava a delinear os seus requisitos para a revisão da governação, reparei que Amber se mexia desconfortavelmente no seu assento, claramente arrependida do seu papel neste espetáculo público. Enquanto isso, David sussurrava intensamente para Walsh, sua expressão estrondosa. Fora do tribunal, a imprensa de alguma forma se multiplicou. Jack rapidamente nos conduziu para uma saída privada, enquanto a equipe de Robert criava um desvio nas portas principais. Quando entramos no carro que nos esperava, finalmente me permiti expirar. Tudo correu tão bem quanto se poderia esperar, disse Susan revendo suas anotações. A revisão da governança é, na verdade, uma bênção disfarçada. Criará uma camada adicional de validação para as decisões do conselho. David, não vai parar, eu disse, observando o tribunal recuar pela janela traseira. Este foi apenas o movimento de abertura. Concordo. Jack respondeu severamente. Walsh já está sinalizando um processo de derivativos de acionistas. Com David possuindo 49%, ele tem legitimidade para causar perturbações significativas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sam. Um grande cliente fazendo perguntas. Porter entrou em contato com eles diretamente. Ele está indo atrás dos clientes, eu disse, mostrando-lhes a mensagem. Exatamente como eu esperava. Precisamos acelerar nosso plano de divulgação, concordou Jack. Começando com a conta Thompson.
Eles representam 15% da nossa receita anual. Eu cuidarei de Thompson pessoalmente. Decidi. Sam pode levar Westridge e James deve entrar em contato com o grupo de Singapura imediatamente. À medida que definimos a estratégia do nosso plano de retenção de clientes, outro texto apareceu. Este do nosso chefe de recursos humanos. D. Porter enviou um e-mail a todos os funcionários alegando demissão injusta e prometendo restaurar a liderança adequada em breve. Funcionários confusos e preocupados. Ele está tentando criar o caos interno, observou Susan. Tática clássica de terra arrasada. Pensei por um momento. Agende uma reunião geral para as 15 horas. Precisamos abordar isso diretamente, reconhecer a incerteza e fornecer informações claras sobre o caminho a seguir, e fazer com que a TI bloqueie o domínio de e-mail de David de nossos servidores. De volta à sede, o gerenciamento de crises consumiu o resto do dia. No final da tarde, conversei pessoalmente com nossos 5 maiores clientes. Autorizei um e-mail para toda a empresa esclarecendo a situação da liderança. E me reuni com chefes de departamento nervosos para tranquilizá-los sobre a estabilidade da empresa. Apesar de tudo isso, um fluxo constante de atualizações da equipe de segurança de Robert rastreou os movimentos de David. Ele se encontrou com 3 ex-executivos da Breakthrough que haviam deixado a empresa anos antes. Ele contatou 2 de nossos concorrentes. Ele almoçou com um jornalista de tecnologia conhecido pelas últimas notícias sobre escândalos corporativos. Ele está construindo uma coalizão, disse a Jack durante uma breve sessão de estratégia. Reunindo aliados e planejando uma ofensiva de relações públicas. A equipe de relações públicas está preparando respostas para prováveis alegações, garantiu-me Jack. Mas precisamos estar prontos para que ele torne isso muito pessoal. Já é pessoal, respondi calmamente. Ele está lutando por sua reputação, seu legado e seu futuro financeiro. Não há nada mais pessoal do que isso. Meu telefone tocou. Novamente, Robert com uma atualização urgente. D. Porter acessando unidade de armazenamento pessoal. Contém arquivos da empresa da era pré-nuvem. Congelei, lembrando-me de repente do depósito onde guardávamos os primeiros registros. Da empresa, no nosso rápido crescimento, alguns desses documentos históricos nunca foram devidamente digitalizados ou protegidos. Ele está procurando vantagem, percebi. Contratos antecipados, pedidos preliminares de patentes, qualquer coisa que possa lhe dar uma reivindicação independente da estrutura corporativa atual. Jack imediatamente começou a digitar em seu tablet. Terei preparação jurídica para possíveis contestações de PI com base na documentação histórica. O que especificamente ele poderá encontrar lá? Fechei os olhos, pensando em nossos dias de abertura de garagem. Cadernos com conceitos de código originais. Apresentações iniciais para investidores. Talvez especificações de protótipo anteriores aos nossos registros formais de patente. Quando terminei a reunião geral, enfrentando centenas de rostos preocupados com o máximo de confiança e transparência que consegui reunir, Robert já havia confirmado nossos temores. David retirou diversas caixas do depósito e as levou para um escritório temporário que aparentemente alugou em Palo Alto. Ele está defendendo a criação independente, disse Jack quando compartilhei esta atualização. Tentando estabelecer que a propriedade intelectual-chave era seu trabalho pessoal e não um trabalho contratado sob os auspícios da empresa. Essa estratégia funcionará? Perguntei. É tênue, mas não implausível, admitiu Jack. As startups em estágio inicial geralmente têm propriedade intelectual obscura, especialmente entre os cofundadores. Se ele conseguir criar dúvidas suficientes sobre as tecnologias fundamentais, ele poderá forçar um acordo que lhe deixe com direitos a certas patentes ou processos. A ideia de Davi desmembrando pedaços da propriedade intelectual de nossa empresa, as inovações que construímos juntos, fez meu estômago revirar. Opções? Pedimos imediatamente uma ordem de preservação, alegando que esses
Materiais são propriedade da empresa. No mínimo, isso o impede de destruir seletivamente qualquer coisa que não apoie sua narrativa. Balancei a cabeça em aprovação e Jack saiu para iniciar o processo legal, sozinho no escritório do CEO. O escritório de David até ontem, e agora temporariamente meu. Finalmente me permiti um momento de emoção genuína. O peso das últimas 48 horas desabou enquanto eu olhava para a baía. O sol da tarde lançando longas sombras sobre a água. Meu casamento acabou. A empresa que construí estava sob o cerco da pessoa com quem a construí. Minha humilhação pessoal estava se tornando assunto público. E em algum lugar de Palo Alto, o homem que amei durante 15 anos estava em um escritório alugado com uma jovem namorada, planejando desmantelar tudo pelo que trabalhei. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Miranda, nossa, diretora de marketing, entrou hesitante. Desculpe incomodá-la, Elizabeth, mas achei que você deveria ver isso imediatamente. Ela colocou um tablet sobre a mesa, aberto em um blog do setor de tecnologia. A manchete fez meu sangue gelar. Quebra na inovação. CEO reclama esposa, encenou golpe corporativo após problemas de casamento. O artigo trazia citações de fontes próximas a David Porter, alegando que eu havia usado a descoberta de seu relacionamento com Amber como pretexto para assumir o controle da empresa que sempre me ressenti por ele liderar. Ele me pintou como a esposa vingativa, David como o visionário sendo punido por escolhas pessoais e o conselho como peões involuntários em uma luta pelo poder matrimonial. Já foi divulgado por 3 grandes publicações de tecnologia, disse Miranda, desculpando-se. Nossa equipe de relações públicas está redigindo respostas, mas a narrativa já está se formando. Terminei por ela. David como o gênio simpático, eu como a esposa vingativa. Miranda se mexeu, desconfortavelmente. Tem mais. David aparentemente agendou entrevistas com o Business Insider e o TechCrunch para amanhã. E... Ela hesitou. O que é? Amber Sullivan foi abordada sobre uma possível revelação sobre seu relacionamento com David e a cultura da empresa na Breakthrough. Nossas fontes dizem que ela está considerando isso. Isso foi inesperado. Eu presumi que Amber estava totalmente alinhada com os interesses de David, mas seu desconforto no tribunal sugeria possíveis fraturas na Frente Unida. Obrigado. Miranda, eu disse respirando fundo. Peça à equipe de relações públicas que prepare uma declaração simples reiterando que o Sr. Porter foi demitido por má conduta financeira documentada e tentativa de roubo de propriedade intelectual. Não abordaremos assuntos pessoais, nem nos envolveremos em debates sobre caráter. Depois que Miranda saiu, me vi olhando novamente para o artigo do blog, para a foto profissional de David, parecendo confiante e levemente magoado. Um reforço visual da narrativa que ele estava elaborando. Meu telefone vibrou com mensagens de amigos preocupados que tinham visto as histórias. Até minha mãe ligou, preocupada com o espetáculo público que se desenrolava. Estou bem, mãe, assegurei a ela, embora ambos soubéssemos que era mentira. Isso vai passar. Você deveria vir ficar comigo por alguns dias, ela sugeriu. Afaste-se da publicidade. Não posso. A empresa precisa de uma liderança visível neste momento. Depois de tranquilizá-la, desliguei e voltei para a crise crescente. A equipe de segurança de Robert informou que David já havia entrado em contato com mais 6 clientes. 2 membros do conselho telefonaram preocupados com a narrativa da mídia. O especialista em governação nomeado pelo juiz Harriman solicitou uma reunião inicial para a manhã seguinte. Às 20 horas, eu estava exausto, mas ainda trabalhando na estratégia de resposta à crise com Jack, Susan e nossa equipe executiva. Foi então que Martin Chen ligou com a notícia que eu temia. A conta de Thompson está vacilando, disse ele, sem preâmbulos. David convenceu Ryan Thompson a ouvir sua versão durante o jantar hoje à noite. Eles vão se encontrar agora no The Battery. A conta Thompson representava 15% de nossa receita anual. Perdê-la não só prejudicaria financeiramente, mas provavelmente desencadearia uma cascata de saídas de clientes.
Eu preciso estar lá, eu disse imediatamente. Elizabeth, é exatamente isso que David quer, advertiu Jack. Um confronto público que reforça sua narrativa sobre conflitos pessoais que afetam os negócios. Se eu não for, perderemos Thompson, respondi já juntando minhas coisas. David sabe que Ryan valoriza os relacionamentos pessoais acima de tudo nos negócios. Se Ryan apenas ouvir a versão de David, ninguém discutiu mais. Em 20 minutos, eu estava em um carro indo para o The Battery, um clube privado exclusivo no centro de São Francisco, onde a elite tecnológica da cidade conduzia suas conversas de negócios mais delicadas. Minha adesão foi patrocinada pelo próprio Ryan Thompson 3 anos antes, depois de termos ajudado sua empresa em uma difícil transição técnica. O maître me reconheceu imediatamente. Senhora Porter, seja bem-vinda. Seu marido já está aqui com o Sr. Thompson na sala da biblioteca. Obrigado, Michael, respondi, forçando um sorriso. Eu vou me juntar a eles. O salão da biblioteca foi projetado para conversas discretas. Iluminação baixa. Áreas de estar bem espaçadas e características arquitetônicas com isolamento acústico. Eu os localizei imediatamente. David e Ryan, em um canto de cadeiras de couro, copos de uísque caro entre eles. David estava inclinado, para frente atentamente, enquanto Ryan assentia com uma expressão preocupada. Os dois homens olharam para cima quando me aproximei. Ryan pareceu surpreso e um pouco envergonhado. A expressão de David oscilava entre a surpresa e o cálculo. Elizabeth, Ryan disse, ficando de pé sem jeito. Eu não esperava... Peço desculpas por interromper, eu disse, mantendo a compostura profissional. Mas quando soube que você estava preocupado com a transição na Breakthrough, quis falar com você pessoalmente. Por favor, junte-se a nós, Ryan ofereceu, apontando para uma cadeira vazia. O desconforto era palpável quando me sentei, completando um triângulo de tensão. Ryan estava apenas expressando preocupação com a continuidade de seus projetos, disse David suavemente. Eu estava explicando que a situação atual é temporária. Por situação, presumo que você queira dizer sua demissão por má conduta financeira e tentativa de roubo de propriedade intelectual? Eu perguntei, minha voz nivelada apesar das batidas do meu coração. Ryan se mexeu desconfortavelmente. Escute, o que quer que esteja acontecendo entre vocês dois pessoalmente não é da minha conta. Só preciso saber que o investimento de 8 dígitos da minha empresa na plataforma logística da Breakthrough está seguro. É exatamente por isso que estou aqui, eu disse, encontrando seu olhar diretamente. A transição na liderança terá impacto zero em seu cronograma de implementação ou estrutura de suporte. Sua equipe de projeto permanece inalterada e eu revisei pessoalmente as metas dos marcos para os próximos 6 meses. Elizabeth sempre foi excelente com detalhes. David interrompeu, seu tom sutilmente desdenhoso. Mas, Ryan, nós dois sabemos que a proposta de valor da Breakthrough sempre foi sobre direção visionária e inovação. O roteiro que discutimos para expandir os recursos da sua plataforma, procederemos exatamente como planejado. Terminei com firmeza. Todos os aspectos desse roteiro foram documentados, aprovados pela equipe de tecnologia e incorporados ao nosso cronograma de desenvolvimento. Ryan olhou entre nós, claramente desconfortável com a tensão. Olha, eu valorizo meu relacionamento com vocês dois. A visão de David foi o que me convenceu a fazer parceria com a Breakthrough em primeiro lugar. Mas Elizabeth, a execução de sua equipe foi impecável. É por isso que você não deve tomar decisões precipitadas, eu disse. Dê-nos 30 dias para demonstrar que a transição não afetará seu nível de serviço ou pipeline de inovação. Se nesse momento você tiver alguma preocupação, discutiremos as acomodações apropriadas. A mandíbula de David apertou quase imperceptivelmente. Ele sabia que eu tinha feito uma proposta razoável que Ryan acharia difícil recusar. 30 dias parece justo, Ryan reconheceu depois de um momento. Mas preciso de total transparência.
sobre a estrutura de liderança e quaisquer possíveis interrupções. Absolutamente. Eu concordei. Farei com que nossa equipe de contas agende atualizações executivas semanais e participarei pessoalmente da primeira e da última reunião. David tentou recuperar o controle da conversa, mas sua posição foi prejudicada. Quando Ryan pediu licença brevemente para atender uma ligação, David se virou para mim com uma fúria fria nos olhos. Aproveite o papel de CEO enquanto pode, disse ele, em voz baixa. Isso não vai durar. O conselho perceberá que precisa de mim quando os clientes começarem a sair e a inovação parar. Essa é a sua estratégia? Eu perguntei, genuinamente curioso, apesar da minha raiva. Sabotar a empresa que construímos, juntos só para me irritar? Não se trata de despeito, respondeu ele. Trata-se de corrigir um erro. Você não está preparada para liderar o breakthrough, Elizabeth. Você nunca esteve. É por isso que nosso acordo funcionou. Eu forneci a visão e a liderança, você cuidou dos detalhes. E o dinheiro, acrescentei. Não se esqueça de como sua visão e liderança foram financiadas, com o capital que levantei, relacionamentos que construí e estruturas que criei. Um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. A empresa precisa de mim. Não, David. Você precisa da empresa. Sem ela, quem é você? Apenas mais um executivo de tecnologia de meia-idade que trocou a esposa por uma mulher mais jovem. Nada original. Sua expressão endureceu assim que Ryan voltou. Sorri agradavelmente, como se estivéssemos discutindo o tempo em vez das ruínas de nossas vidas pessoais e profissionais. Quando deixei a The Battery, 1 hora depois, Ryan Thompson havia se comprometido a manter o relacionamento de sua empresa com a Breakthrough Solutions pelo menos durante o período de avaliação de 30 dias. Não foi uma vitória permanente, mas ganhou um tempo precioso. No carro voltando para a sede, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Preciso conversar. Não é para isso que me inscrevi. Amber. Fiquei olhando para a mensagem, considerando as implicações. Amber Sullivan, a mulher por quem David me traiu, a catalisadora de toda essa catástrofe, estava se aproximando de forma independente. Foi uma armadilha preparada por David? Uma ruptura genuína na sua frente unida? Um jogo para obter vantagem financeira? Qualquer que fosse o motivo, Amber Sullivan acabara de introduzir uma nova carta imprevisível numa situação já imprevisível. A questão era se o encontro com ela seria um erro estratégico ou a chave para finalmente compreender toda a extensão da traição de David. Quando a sede apareceu, com suas janelas brilhando na escuridão da noite, tomei minha decisão e digitei uma resposta. Amanhã, 14 horas. Envie sua localização pela manhã. Seja aliada ou adversária, Amber Sullivan pode conter peças do quebra-cabeça que eu nem sabia que estavam faltando. Insights sobre os planos de David, que poderiam ser cruciais na guerra pelo controle da Breakthrough Solutions, a empresa que se tornou o campo de batalha para os restos do meu casamento despedaçado. A cafeteria que Amber escolhera era deliberadamente pública, um lugar movimentado e moderno em Hayes Valley, onde os trabalhadores de tecnologia de São Francisco se reuniam entre as reuniões. Estratégico, pensei ao avistá-la em uma mesa de canto. Ela queria testemunhas para garantir que nosso encontro permanecesse civilizado. Amber parecia diferente do que no tribunal. Mais jovem sem o terno severo, mais vulnerável em roupas casuais e com o cabelo preso em um simples rabo de cavalo. Ela mexeu no telefone quando me aproximei, claramente nervosa. Obrigada por ter vindo, disse ela, com a voz mais suave do que eu esperava. Deslizei para a cabine em frente a ela, mantendo minha expressão neutra. Sua mensagem indicou que era importante. Amber olhou ao redor como se procurasse rostos familiares antes de se inclinar para a frente. David não sabe que estou aqui. Ele não pode saber. Interessante. Eu entendo, respondi cuidadosamente. Tudo o que você compartilha fica entre nós. Ela pareceu me estudar por um momento,
talvez em busca de sinais da esposa vingativa que David sem dúvida havia descrito. Não encontrando nada, ela enfiou a mão na bolsa e retirou um pequeno pendrive. Há coisas que você precisa saber, disse ela, deslizando-o pela mesa. Coisas que eu não entendia até recentemente. Olhei para o pequeno dispositivo sem tocá-lo. O que há nisso? Evidência. Ela respondeu, sua voz quase um sussurro. E-mails, registros financeiros, planos que David fez meses atrás. Não, apenas para deixar você, mas para assumir completamente o controle da Breakthrough. Por que você está me dando isso? Eu perguntei, ainda sem tocar no drive. Os olhos de Amber caíram para sua xícara de café. Eu pensei... Ela fez uma pausa, se recompondo. Achei que era especial, que tínhamos algo real. Não sabia que era apenas parte de um plano maior. A dor em sua voz era familiar. A percepção de que o charme de David Porter escondia o cálculo. Quando você descobriu? Perguntei. 3 dias atrás, depois da audiência. Seus dedos apertaram sua xícara. Ele ficou furioso com a perda e começou a beber. Foi quando ele me mostrou o plano de contingência, como ele o chamava. Não se tratava apenas de estarmos juntos. Tratava-se de me usar para criar motivos. Para o divórcio de você enquanto ele desmantelava sua empresa por dentro. Finalmente peguei o drive USB, colocando-o no bolso. Conte-me sobre esse plano de contingência. Ele criou uma estrutura empresarial paralela, explicou ela. Empresas Shell registradas em meu nome, detentoras de patentes importantes que ele planejava transferir da Breakthrough. Ele me disse que era para fins fiscais. Ela riu amargamente. Sou uma atriz com 3 comerciais e um empréstimo estudantil. O que eu sei sobre estratégias tributárias corporativas? Você assinou documentos para essas empresas? Ela assentiu miseravelmente. Várias. Ele disse que eram formalidades, que eu não teria nenhuma responsabilidade real. Isso explicava algumas das lacunas intrigantes na nossa investigação contabilística forense. Ativos que pareciam desaparecer em vez de serem transferidos. Há mais, continuou Amber. Ele vai se encontrar com Kieran Walsh amanhã. O nome me atingiu como um golpe físico. Kieran Walsh foi CEO do nosso maior concorrente, a Nexus Logistics. Qualquer colaboração entre David e Nexus poderia devastar a posição de mercado da Breakthrough. Obrigado por me contar isso, eu disse, reavaliando a jovem à minha frente. Mas eu tenho que perguntar. Por quê? Por que arriscar a raiva? Dele me avisando? Amber olhou para cima, seus olhos de repente ferozes. Porque ele mentiu para mim também. Porque eu não sou apenas uma garota estúpida que ele pode usar e descartar. E porque... Ela hesitou. Porque você não merecia o que ele fez com você. Qualquer um de nós. Ao sair da cafeteria, 20 minutos depois, me senti estranhamente vazio. O conhecimento de que a traição de David tinha sido ainda mais calculada do que eu imaginava deveria ter me irritado. Mas em vez disso, tive uma estranha sensação de clareza. Não se tratava de amor, paixão ou crise de meia-idade. Tratava-se de poder, controle e ambição. Coisas que eu entendia muito melhor do que questões do coração. De volta à sede, convoquei uma reunião de emergência com Jack, Susan e Robert. O conteúdo do drive USB de Amber provou ser mais valioso do que poderíamos ter previsto. Documentação detalhada do esquema de David para esvaziar a propriedade intelectual da Breakthrough, mantendo ao mesmo tempo seu relacionamento com os clientes e sua avaliação de mercado. Isso é espionagem corporativa, disse Jack, revisando os e-mails trocados entre David e vários cúmplices. Ele está planejando isso há pelo menos 8 meses. A reunião com Kieran Walsh está marcada para amanhã às 10 horas na sede. Do Nexus, confirmou Robert, verificando suas fontes. Nossa inteligência sugere que eles estão discutindo uma potencial fusão de ativos, código provável para a transferência de patentes detidas nas empresas de fachada da Sra. Sullivan. Susan já estava redigindo documentos legais.
Precisamos de liminares de emergência contra todas essas entidades imediatamente. E devemos alertar a SEC. Esses e-mails constituem uma evidência clara de fraude em valores mobiliários. Olhei para o organograma que havíamos criado no quadro branco da sala de conferências, mapeando a estrutura corporativa sombria de David. Ele criou tudo isso enquanto dormia ao meu lado todas as noites, eu disse calmamente. Enquanto participava de reuniões de estratégia, enquanto comemorava os marcos da empresa. Jack colocou a mão brevemente em meu ombro. Elizabeth, isso não se trata mais apenas de você. Trata-se de proteger a empresa, nossos funcionários e nossos acionistas. Ele estava certo. A traição pessoal teve que ficar em segundo plano em relação à responsabilidade corporativa. Prossiga com as liminares. Instruí Susan. Robert, quero vigilância naquela reunião amanhã. Jack, prepare um briefing para o conselho. Eles precisam entender todo o escopo do que estamos lidando. Enquanto eles saíam para executar suas tarefas, fiquei sozinho na sala de conferências, estudando a teia de engano que David havia construído. Uma pergunta sempre voltava. Como ele reagiria quando esse esquema final fracassasse? David Porter. Não era um homem habituado a perder e agora perdera o seu casamento, a sua posição e, em breve, as suas empresas paralelas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Amber. Ele sabe. Não sei como. Ele está furioso. Tenha cuidado. Encaminhei a mensagem para Robert imediatamente e chamei a segurança para me acompanhar até em casa. Se David tivesse descoberto a traição de Amber, seus planos cuidadosamente elaborados estavam se desfazendo mais rápido do que o previsto. Isso o tornou imprevisível e potencialmente perigoso. A equipe de segurança varreu minha casa antes de me permitir entrar, confirmando que ninguém havia entrado desde o dia anterior. Como precaução adicional, Robert designou 2 guardas para permanecerem do lado de fora durante a noite. As medidas pareciam excessivas, até que meu telefone tocou pouco depois da meia-noite. Elizabeth. A voz de David estava friamente controlada, mas eu podia ouvir a raiva fervendo por baixo. Eu subestimei você. Estou desligando agora, respondi calmamente. Qualquer comunicação deve passar por nossos advogados. Você realmente achou que aquela pequena atriz me enganaria? Ele continuou como se eu não tivesse falado. Que eu não teria contingências para minhas contingências. Adeus, David. Eu disse, me movendo para encerrar a ligação. A reunião do conselho amanhã. Ele disse rapidamente. Você pode querer reconsiderar sua apresentação. Isso me impediu. O que você está falando? Sua risada era fria. Você verá. Durma bem, Elizabeth. Amanhã será bastante memorável. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Liguei imediatamente para Jack e Robert, retransmitindo a conversa e o aviso enigmático de David sobre a reunião do conselho. Nenhum dos dois tinha informações concretas, mas ambos prometeram rever as medidas de segurança e investigar possíveis ameaças. O sono me escapou completamente. Ao amanhecer, eu estava em meu escritório em casa, revisando todos os aspectos de nossa estratégia, em busca de vulnerabilidades que Dave pudesse explorar. Nada parecia imediatamente óbvio, mas a sua confiança sugeria que ele ainda acreditava ter uma carta vencedora. A reunião do conselho estava marcada para as 14 horas, uma sessão especial para analisar as conclusões preliminares do especialista em governança e discutir as ações legais contra as empresas paralelas de David. Cheguei à sede excepcionalmente cedo, andando pelos corredores vazios enquanto o sol da manhã lançava longas sombras através das paredes de vidro. Martin Chen ligou enquanto eu revisava minhas notas de apresentação. Elizabeth, acabei de receber um e-mail muito incomum de David. Ele contém alegações sérias que acredito que o conselho precisa abordar antes de prosseguir com a agenda de hoje. Meu estômago apertou. Que alegações? Martin hesitou. Ele afirma ter evidências de que você se envolveu em manipulação financeira sistemática ao longo de vários anos. Essencialmente, que você esteve desviando da empresa enquanto
O posicionava para assumir a responsabilidade se fosse descoberto. O absurdo da afirmação teria sido ridículo se não fosse tão potencialmente prejudicial. Isso é completamente falso, respondi. E, obviamente, uma tentativa desesperada de se desviar de sua própria má conduta documentada. Eu acredito em você, Martin me assegurou. Mas ele enviou e-mails semelhantes a todos os membros do conselho, juntamente com o que parecem ser registros financeiros, mostrando transações irregulares autorizadas sob suas credenciais. O conselho precisará resolver essas reclamações antes de prosseguir. Quando o conselho se reuniu, às 14 horas, a tensão era palpável. Cada membro recebeu as alegações de David e, apesar de seu comportamento profissional, a incerteza pairava no ar. Pior ainda, o próprio David, de alguma forma, conseguiu um convite para apresentar pessoalmente suas evidências. Ele entrou na sala de reuniões parecendo imaculado e confiante. O executivo consumado preparado para entregar notícias. Difíceis. Só eu pude ver o leve rubor de triunfo em suas bochechas quando nossos olhos se encontraram brevemente. Membros do conselho. Ele começou com solenidade praticada. Não tenho nenhum prazer em apresentar esta informação. Durante anos, confiei totalmente em Elizabeth nas operações financeiras de nossa empresa. Essa confiança, ao que parece, foi equivocada. Ele distribuiu pastas contendo registros de transações, extratos de contas e registros de autorização, todos aparentemente documentando um padrão de irregularidades financeiras sob minha aprovação. Como você pode ver, continuou ele, aproximadamente os 4,3 milhões de dólares foram desviados através de uma série de transações cuidadosamente disfarçadas nos últimos 3 anos. Todas autorizadas usando as credenciais de Elizabeth. Todas cuidadosamente cronometradas para evitar a detecção padrão de auditoria. Os membros do conselho analisaram os documentos com crescente preocupação. Martin olhou para mim com olhos questionadores. Elizabeth? Mantive a compostura, embora meu coração disparasse. Os documentos pareciam convincentes, detalhados, profissionais e consistentes com nossos sistemas internos. No entanto, eu sabia com absoluta certeza que eles eram fabricados. Esses registros são falsificações, afirmei com firmeza. Sofisticados, mas mesmo assim falsificados. Congratulo-me com uma investigação forense completa dos nossos sistemas financeiros, que confirmará que estas transações nunca ocorreram. O sorriso de David era quase de pena. As transações foram deliberadamente estruturadas para serem difíceis de rastrear através de métodos forenses padrão. Esse era o ponto, Elizabeth. Você criou um sistema perfeito de negação. Por um momento terrível, pude ver a dúvida pairando nos rostos dos membros do conselho. David havia planejado um engano magistral, usando minha própria reputação de conhecimento financeiro contra mim. Se eu pudesse criar estruturas financeiras sofisticadas, certamente poderia ter criado esquemas de peculato indetectáveis. Então, uma batida suave na porta da sala de reuniões quebrou a tensão. Jack entrou, seguido por um homem que não reconheci, carregando um laptop. Peço desculpas pela interrupção, disse Jack suavemente. Mas acredito que o Sr. Jerome tenha informações diretamente relevantes para a discussão atual. A expressão de David tremeluziu de incerteza, quando o estranho colocou seu computador na cabeceira da mesa. Thomas Jerome, especialista forense digital. O homem se apresentou. Tenho analisado os registros de acesso ao servidor do Breakthrough, como parte da revisão de governança ordenada pelo juiz Harriman. Martin fez um gesto para que ele continuasse. Esses registros financeiros, disse Jerome, apontando para as pastas que David havia distribuído. Foram criados ontem à noite entre 23h42 e 3h17. Eles foram gerados usando credenciais de administrador registradas no endereço IP residencial de David Porter. O conselho virou-se coletivamente para encarar David, cuja compostura visivelmente rachou. Isso é impossível, protestou ele.
Esses registros vieram diretamente do nosso banco de dados financeiro. Jerônimo balançou a cabeça. A assinatura de metadados é conclusiva. Esses documentos foram criados usando modelos roubados do servidor seguro da empresa, mas o conteúdo foi manipulado. Além disso, os registros de acesso mostram o Sr. Porter tentando plantar esses registros falsificados no arquivo financeiro da empresa esta manhã. Mas ele foi impedido por protocolos de segurança, implementados na semana passada. O rosto de David perdeu a cor. Esta claramente não era a contingência que ele havia planejado. Sr. Porter, disse Martin gravemente. O senhor falsificou provas na tentativa de incriminar a Sra. Porter por crimes financeiros? Os olhos de David percorreram a sala, procurando uma fuga. Não encontrando nada, sua expressão endureceu. Você não entende o que ela fez? Disse ele amargamente. Ela me minou sistematicamente durante anos, controlando tudo nas sombras enquanto eu era o rosto público e corria todos os riscos. Isso não é uma resposta para a pergunta, pressionou Martin. Sim, eu criei os registros, David. Finalmente admitiu. Mas representam padrões reais de comportamento. Elizabeth sempre manipulou as finanças da empresa para manter o controle. Só não consegui provar isso por meios convencionais. A decepção coletiva do conselho era palpável. Mesmo aqueles que trabalharam estreitamente com David durante anos não podiam mais negar a extensão do seu engano. Acho que já ouvimos o suficiente, concluiu Martin. Sr. Porter, o conselho irá buscar todos os recursos legais disponíveis para esta tentativa de fraude. Sugiro que você entre em contato com seu advogado imediatamente. Enquanto a segurança escoltava David para fora da sala de reuniões, seus olhos encontraram os meus pela última vez. Neles, não vi o homem que amei durante 15 anos, mas um estranho consumido pela ambição e pelo ressentimento. 3 semanas depois, eu estava diante das janelas do escritório do CEO. Meu escritório agora, por indicação oficial do conselho, observando a neblina de outono cobrir a Baía de São Francisco. O mês anterior trouxe mudanças sísmicas. David enfrentou diversas acusações federais por fraude, violação de valores mobiliários e tentativa de espionagem corporativa. Suas empresas paralelas foram dissolvidas e os ativos recuperados. Amber Sullivan aceitou imunidade em troca de sua total cooperação com os investigadores. A empresa se estabilizou mais rapidamente do que se esperava. Nossos clientes, tranquilizados, pela comunicação transparente e pelo serviço ininterrupto, permaneceram em grande parte fiéis. Os funcionários, aliviados por compreenderem toda a história, reuniram-se em torno da nova equipa de liderança. Meu telefone tocou com uma mensagem, de Susan. Acordo final de divórcio aprovado pelo juiz. Todos os termos financeiros conforme solicitamos. Está oficialmente encerrado. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura complexa de tristeza e alívio. O casamento que marcou 15 anos da minha vida foi legalmente dissolvido. A traição, que quase destruiu meu mundo pessoal e profissional, foi resolvida por meio de tribunais e contratos. Uma batida na minha porta interrompeu meus pensamentos. Priya, nosso CFO, entrou com as projeções financeiras trimestrais. Os números parecem fortes, relatou ela. Retenção de clientes em 93%. Aquisição de novas contas, na verdade, aumento de 12% em relação ao último trimestre. A conta Thompson? Perguntei. Renovado por 3 anos com serviços ampliados, confirmou. Ela com um pequeno sorriso. Ao revisarmos as projeções, senti algo que não sentia há meses. Otimismo genuíno. A Breakthrough Solutions não apenas sobreviveu à traição de David, ela estava prosperando sem ele. Mais tarde naquela noite, quando finalmente retirei os últimos itens pessoais de David de minha casa, encontrei uma fotografia, enfiada em um livro antigo. Ele nos mostrou o dia em que conquistamos nosso primeiro grande cliente, parados em frente ao escritório da garagem com sorrisos exaustos, mas triunfantes. 2 parceiros que acreditavam estar construindo juntos algo,
Duradouro. Não senti mais ódio olhando para seu rosto mais jovem, nem mesmo raiva. Apenas uma profunda tristeza pelo que foi perdido, e clareza sobre o que nunca existiu de verdade. David sempre me viu como um meio para suas ambições, não como um parceiro nelas. Ao colocar a fotografia em uma caixa destinada ao armazenamento, meu telefone tocou com uma ligação de Martin Chen. Elizabeth, eu queria dar a notícia pessoalmente. O conselho votou por unanimidade para tornar permanente a sua nomeação como CEO. O comitê de seleção recomendou você acima de todos os candidatos externos. Obrigado, Martin, respondi, genuinamente comovido pelo voto de confiança. Aceito. Depois de discutirmos os detalhes, caminhei pela minha casa tranquila até o Jardim dos Fundos. As rosas que plantei anos atrás floresciam sob a luz suave do entardecer, sobrevivendo apesar dos períodos de negligência, enquanto eu me concentrava na construção de nossa empresa. No final, David não se esqueceu apenas de quem controlava, legalmente, o negócio. Ele havia esquecido algo mais fundamental, que a verdadeira força não vem do carisma ou da astúcia, mas da criação de valor genuíno e da construção de relacionamentos honestos. Ele confundiu minha preferência por trabalhar nos bastidores com uma fraqueza, e minha atenção aos detalhes como uma limitação. Sua traição me forçou a assumir os holofotes que há muito evitava, a assumir papéis de liderança que antes havia entregue a ele. Ao tentar destruir o que construímos juntos, ele inadvertidamente revelou uma força em mim que eu ainda não reconhecia totalmente. Amanhã traria novos desafios. Uma entrevista à imprensa com a qual finalmente concordei. Negociações com potenciais parceiros europeus, decisões estratégicas sobre o nosso roteiro de produtos. O trabalho de liderar, não nas sombras, mas na frente. Quando a escuridão caiu sobre São Francisco, enviei um último e-mail antes de fechar meu laptop. Um anúncio para toda a empresa sobre minha nomeação permanente como CEO. Terminando, com uma filosofia simples que nos guiaria adiante. O sucesso não se baseia em enganos brilhantes ou traições inteligentes. Baseia-se na criação de valor genuíno, na manutenção da integridade quando testado e na lembrança de que a forma como alcançamos é tão importante quanto o que alcançamos. David havia esquecido quem tinha o controle do negócio. Mas o mais importante é que ele tinha esquecido que a confiança, uma vez quebrada, é o único ativo que nenhum esquema financeiro ou manobra empresarial poderá recuperar. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.